noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pelo Facebook e também pelo YouTube. Nós estamos usando os 2 canais da igreja para transmitirmos esse culto ao vivo nesta noite, para que você seja alcançado, para que você seja abençoado, para que você seja abençoada aonde você estiver. Hoje nós vamos falar uma palavra que está escrito lá em Malaquias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Malaquias capítulo de número 3 e o versículo de número 18, nós vamos trazer uma palavra que tem o tema, outra vez vereis a diferença. Eu vou repetir novamente o tema da nossa mensagem nesta noite. Outra vez vereis a diferença. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou ler novamente o versículo de número 18 para que você possa entender. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A profecia do profeta Malaquias, aqui, queridos, era exatamente para que nós possamos entender que tem que haver uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E ele diz assim: então vereis outra vez. Por que outra vez? Porque lá no passado era visível a nação que servia ao Senhor e a nação que não servia. Era muito visível aos olhos de todas as pessoas aqueles que tinham um compromisso com Deus, com o Jeová Jireh, com o Deus criador dos céus e da terra. Eles eram diferentes, eles andavam diferentes, eles falavam diferentes, eles louvavam ao Senhor e adoravam ao Senhor de uma forma completamente diferente. A sua vida inteira era diferente. Chegou uma época que Israel caiu no declínio espiritual. Aí agora Deus levanta o profeta Malaquias para dizer que vai haver uma diferença novamente. Ele estava profetizando exatamente dos nossos dias. O profeta Malaquias estava profetizando do nosso tempo, desse tempo. E eu quero dizer para você, queridos, que Deus está muito interessado de ver novamente a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É uma palavra profética. Mais do que uma palavra profética, eu tenho certeza absoluta que era um desejo do coração de Deus, de olhar dos céus para a terra e ver um povo diferente, um povo separado, um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem as marcas do sangue de Jesus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que essa profecia não era apenas uma profecia qualquer, como outras e tantas outras. Era algo que ardia no coração de Deus e continua ardendo até os dias de hoje. Por quê? Porque Deus tem interesse em ver os seus filhos e suas filhas diferente, agindo diferente, se portando diferente. Por isso, nesta noite, eu quero falar com você, queridos, sobre algumas coisas, algumas atitudes que nós, como cristãos, devemos fazer. Quando Jesus falava no Sermão da Montanha, ele ensinou muitas coisas lindas e maravilhosas. Porém, no capítulo de número 5, versículo de número 14, 15 e 16, ele vai nos trazer uma coisa, uma revelação linda. Olha só, eu vou ler para você. Versículo 14, Jesus diz assim:
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia a todos os que estão em casa. Versículo 16, olha o Senhor Jesus dizendo que nós temos que ser diferente. Ele vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não era apenas o profeta Malaquias que estava profetizando acerca de um desejo do coração de Deus para que haja uma diferença entre nós e as pessoas que estão no mundo. Mas Jesus veio agora com uma mensagem nova, uma roupagem nova, dizer para mim e para você que nós somos sal da terra e luz do mundo. E ele vai dizer no versículo de número 16 que a nossa luz, ela tem que brilhar. Sabe, queridos, eu estava pensando hoje à tarde que é muito comum, né, as pessoas usarem uma lâmpada mais forte na sala, né, e uma lâmpada mais fraca lá no banheiro. Às vezes para uma questão de economia, de energia, ou qualquer uma outra questão. Mas quando você chega num ambiente da sua casa, que você tem uma lâmpada mais forte, o brilho naquele lugar é mais latente. A clareza naquele lugar, ela é muito melhor. Você enxerga com mais facilidade. Você consegue encontrar as coisas dentro da sua casa quando tem uma luminosidade boa, com mais facilidade. É isso que o Senhor Jesus está falando, que a nossa luz, ela precisa brilhar mais e mais e mais e mais. O Senhor tem interesse de que o mundo veja as nossas boas obras. O Senhor está muito interessado que todo o povo veja as nossas boas obras. Mas o mundo só vai ver as nossas boas obras se houver luz em nós. Se nós formos luz, como ele mesmo disse aqui no versículo de número 14, vós sois a luz do mundo. E dessa forma, queridos, o nome do Senhor será glorificado através da minha vida e através da sua vida. Deixa eu falar aqui de algumas diferenças que tem que haver, que é necessário haver. E eu peço para você que você preste bastante atenção. Se você puder, anote os versículos para que você depois possa estar fazendo uma leitura com mais calma dos textos que nós passaremos a ler a partir desse momento. Porque a primeira diferença, preste atenção, a primeira diferença que deve haver entre eu e as pessoas que estão lá no mundo, daqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, a primeira diferença entre você que serve a Deus e as pessoas que estão lá no mundo, que não servem a Deus, que não conhecem Jesus, que não têm experiência com o Senhor, a primeira diferença é na sua forma de falar, é na minha maneira de falar. Essa tem que ser a primeira diferença. As pessoas não podem confundir a nós pela nossa maneira de falar. Temos que ser diferente. Você que falava gíria antigamente, quando estava lá no mundo, quando era usuário de droga, que tinha aquela linguagem própria, aquele linguajar próprio daqueles que usam droga, hoje você está na igreja, você precisa mudar esse linguajar. Você precisa mudar a forma de você falar. O Senhor Jesus disse, lá no capítulo 5 ainda, do livro de Mateus, versículo de número 37, assim, ó: seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não, pois o que passa disso é de procedência do maligno. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, e o que passa disso é de procedência do maligno.
Então você tem que ter essa prática agora, de falar a verdade. Vai doer? Vai doer. Vai às vezes te causar incômodo? Vai. Mas fale a verdade. Porque a verdade, querido, ela entra e sai em qualquer lugar. Com a verdade você consegue que portas se abrem para você. Mas se você tiver ainda a prática da mentira, talvez até você consiga abrir uma porta, mas logo logo essa porta se fecha. Porque não existe nada encoberto, todas as coisas estão nuas e patentes diante daqueles que nós havemos de tratar. Nós haveremos de tratar com o nosso Deus. O autor aos Hebreus vai falar isso no capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com o qual nós haveremos de tratar. Então não precisa mais você falar mentira. Você não precisa mais usar desse hábito. Faça o que o Senhor Jesus ensinou aqui. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. O que for sim, você fala sim. O que for não, você fala não. Porque o que passa disso é de procedência do maligno. Sabe, queridos? Mas não é apenas porque isso é feio, né? É muito feio a mentira. É muito feio a falta de verdade. Mas eu quero ler um versículo com você aqui. Esse versículo é top. Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22. Para você que está anotando aí, anote aí. Apocalipse 22. Versículo de número 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e por último ele diz, e todos. Aqui ele está generalizando, a palavra do Senhor está generalizando. Todos aqueles que amam e praticam a mentira. Você está entendendo por que a palavra do Senhor está dizendo lá no livro de Malaquias que tem que haver essa diferença? Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos agir diferente. Porque dessa forma o nome do Senhor será glorificado através da nossa vida. A segunda coisa que o mundo precisa olhar para nós e ver uma diferença, queridos, é na nossa forma de adorar. Lá em João capítulo 4, nós conhecemos a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? É uma história muito linda e todo mundo conhece, mas eu queria ler para você aqui uma coisa muito interessante, porque Jesus propositalmente, presta atenção aqui, ó, propositalmente Jesus mandou os discípulos irem até a cidade para comprar comida, e ele ficou sozinho, e a história vai nos contar que ele ficou perto do poço de Jacó, numa cidade em que era uma cidade dos samaritanos, e ele estava ali sentado, e de repente chega uma mulher com um balde. Jesus então pede para aquela mulher assim: mulher, me dá um pouco dessa água. Sabe que a coisa mais interessante que eu percebo aqui nesse trecho é porque lá no capítulo 3, versículo 18 do livro de Malaquias, diz assim: e outra vez vereis a diferença. Aquela mulher, quando ela chegou no poço, Jesus já estava lá. Quando Jesus se dirigiu para aquela mulher e falou assim: me dá um pouco de água, ela olhou para Jesus e falou assim: como, sendo tu judeu e eu samaritana, tu pedes de beber para mim que sou mulher samaritana? Ou seja, aquela mulher identificou que aquele homem que estava ali era um homem diferente. Aquele homem que estava ali não era um homem igual àqueles que ela era acostumada a ver dentro da sua cidade. Queridos, é exatamente isso que a palavra do Senhor está nos dizendo nesta noite. A palavra do Senhor está nos dizendo que nós temos que ser diferentes, e aonde nós chegarmos,
As pessoas que estiverem no lugar precisam nos identificar como pessoas diferentes, como servos do Deus vivo. Quando Jesus se dirigiu para aquela mulher samaritana, é óbvio que Jesus sabia que aquela mulher era samaritana, mas aquela mulher também pôde identificar que Jesus não era samaritano, que Jesus era um judeu. Tiveram aquela conversa, né? E aí, um determinado momento, o Senhor Jesus falou assim: olha, vai na cidade e traz teu esposo. Ela disse assim: eu não tenho esposo. O Senhor Jesus falou assim: falastes bem, porque tu já tiveste 5 esposos e o que tu tem agora não é seu. Quando Jesus falou isso para aquela mulher, versículo 19 do capítulo 4 do livro de João, vai nos dizer assim: disse aquela mulher ao Senhor Jesus: vejo que tu és profeta. Aleluia. Ah, irmãos, o meu sonho como pastor de uma igreja é que o mundo lá fora identifique você que é membro da igreja, independente da igreja onde você congrega, independente da denominação que você pertence. Mas o sonho, o meu sonho, eu acho que o sonho de todos os pastores, é que aconteça isso aqui no nosso dia a dia. Que você chegue num determinado lugar e comece a conversar com alguém, e essa pessoa olhe para você e diga assim: eu vejo que você é um profeta, eu vejo que você é uma profetisa, eu vejo que você é um homem de Deus, eu percebo que você é uma mulher de Deus. Por quê? Por causa da diferença da forma de falar, da forma de adorar, da forma de conduzir as coisas. Aquela mulher, além de ter identificado Jesus como um judeu, agora identifica Jesus como um profeta. Veja que tu és profeta. Sabe, queridos, a conversa continuou entre Jesus e aquela mulher. E aquela mulher, então, ela entra num assunto maravilhoso. Vamos continuar aqui. Versículo 20. Olha o que aquela mulher está dizendo para Jesus. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aquela mulher estava falando daquele lugar de Samaria, onde os samaritanos adoravam a Deus. Os judeus diziam que para adorar a Deus tinha que subir para Jerusalém. Aquela mulher então fala de um questionamento interior. Ela fala para o Senhor de um desejo que ela tem agora de saber a verdade, de conhecer a verdade. Era exatamente isso que aquela mulher estava falando com Jesus. Os nossos pais nos disseram que nós devemos adorar aqui, neste monte. Vocês que são judeus dizem que nós temos que orar lá em Jerusalém. Ora, o que é isso? Isso significa claramente, amados, que no coração daquela mulher acendeu uma chama por conhecer a verdade. Sabe, o meu desejo, e eu vou profetizar na tua vida, que você vai chegar em determinados lugares e as pessoas interrogarão você para que você fale da verdade, porque a palavra do Senhor vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aquela conversa continuou. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora. Preste atenção aqui no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura.
para os seus adoradores, para que sejam seus adoradores. Sabe, o Espírito Santo me trouxe uma revelação maravilhosa nesta tarde, quando estávamos estudando esta palavra, que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Não são os cantores, são os adoradores. O Senhor está procurando, os olhos de Deus estão procurando os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Por isso eu quero te pedir, te convidar nesta noite, para que você mude a sua maneira de viver. Passe a adorar ao Senhor e passe a fazer da adoração um estilo de vida, onde você acorda de manhã e você vai adorar a Deus, cantando, salmodiando, orando ao Senhor. Quando você for para trabalhar, para o seu trabalho, também faça a mesma coisa. Vá cantando, vá adorando, vá declarando: Senhor, eu te amo, Senhor Jesus, eu te adoro, Senhor, eu preciso de ti, como o Senhor é lindo. Falando palavras de adoração ao Senhor, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida espiritual. Eu lembro-me agora daquela passagem lá do livro de Atos, capítulo de número 16, quando Paulo estava pregando, expulsou um demônio de uma jovem. Os donos daquela jovem não gostaram, chamaram a polícia, mandaram prender Paulo e Silas. Eles foram levados para uma praça pública. A Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo 22, do capítulo 16 do livro de Atos, o seguinte: levantou-se a multidão unida contra Paulo e Silas, e os pretores, que significa os juízes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e depois lhe deram muitos açoites, e aí lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo de número 25 do capítulo 16 do livro de Atos vai nos dizer assim: por volta da meia-noite. Pensa, queridos, o frio que aqueles homens estavam passando agora. Era perto da meia-noite, e eles estavam presos, acorrentados aos pés, sentados num chão frio, sem um cobertor, sem um lençol, sem um travesseiro. Mas a palavra do Senhor vai nos falar, querido, de 3 atitudes lindas e maravilhosas que aconteceram exatamente naquele momento. E eu faço questão de trazer essa palavra para você agora, sabe por quê? Porque Deus tem preparado um tempo para que eu e você nos dediquemos à adoração a Deus, e nós estamos perdendo nosso tempo com tantas outras coisas, e o período de oração e de adoração a Deus não tem mais, não existe tempo. Sabe, queridos, o Espírito Santo, Ele quer que cada um de nós tenhamos assim a iniciativa de adorar a Deus como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Paulo e Silas estavam lá, perto da meia-noite. Penso eu que Paulo disse para Silas: e aí, vamos adorar? Silas falou assim: claro, vamos adorar. Eu penso, queridos, que eles cantaram mais ou menos assim: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
coisa linda! Que coisa linda! O louvor de Paulo e Silas ultrapassou o teto daquela prisão. Eles estavam presos, mas a voz e o coração deles não estavam presos. Eles então se reuniram agora para adorar o Senhor. Quem sabe não é isso que Deus tem proporcionado para muitas e muitas famílias, que você se reúna na sua casa para você adorar a Deus, junto com seu esposo, com sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, e adore, 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 adore a Deus, queridos. Quando Paulo e Silas estavam adorando a Deus, queridos, preste atenção, a Bíblia vai nos dizer que todos os outros presos ouviam a adoração de Paulo e Silas. Eu quero convidar você a partir de hoje, comece a adorar a Deus e permita que os seus vizinhos ouçam o teu louvor, ouçam a tua adoração, que através do teu louvor, através do teu cântico, através da tua oração, os vizinhos sejam contagiados pela glória e pelo poder de Deus, que emana através da sua vida, que emana através da sua casa, que emana através da sua família. Tome uma atitude nesta noite. Tome uma atitude nesse período. E seja um adorador por excelência. Um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Sabe, queridos, é necessário que as pessoas saibam que em meio a toda a tribulação, preste atenção, é necessário que as pessoas que estão ao nosso redor saibam que mesmo em meio a toda a tribulação, nós temos motivos sobejos para adorar a Deus. Entenda isso e comece a adorar a Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas sabe qual a terceira coisa que aconteceu? Primeiro, eles começaram a orar, adorar. Segundo, os amigos ou os companheiros de cárcere ouviram. Mas a terceira coisa mais importante que aconteceu, queridos, é que todos os cárceres, todos, não foi apenas o lugar onde Paulo e Silas estavam presos, todos os cárceres foram quebrados. Todos os cárceres se abriram. Tudo. Sabe o que eu posso dizer para você? Que quando você começar a adorar, quando você começar a louvar a Deus, os cárceres que te prendem irão se abrir pelo poder do louvor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso. Você precisa ser diferente. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero falar de mais uma característica daqueles que servem a Deus. É você mesmo. É você que serve a Deus. Mais uma característica que tem que existir na sua vida. Primeiro, na nossa forma de falar. Depois, na nossa forma de adorar. Terceiro, na nossa forma de perdoar. O mundo lá fora diz assim: eu perdoo, mas eu não quero mais nem ver aquela pessoa perto de mim. Sabe, queridos, nesses últimos dias, não sei porquê, nós temos falado tanto sobre isso, tanto. Quando eu estou escrevendo uma palavra, o Espírito Santo me traz ao meu pensamento alguma coisa relacionada a isso. Parece-me, tudo me leva a entender que Deus quer tratar com algumas pessoas em específico. Porque hoje à tarde, quando estávamos preparando esta palavra, o Senhor pediu para mim claramente: coloca aí. Tem que haver diferença na forma de perdoar também. O Senhor, queridos, Ele jamais vai aceitar que você abra a sua boca e diga assim: eu até perdoo fulano, mas eu não quero nem vê-lo.
Eu não quero mais me aproximar dele. Deus não aceita esse tipo de perdão. Esse perdão é um perdão que não existe. O verdadeiro perdão é aquele que você perdoa, que você abraça e, se possível, volta à convivência. Você está me entendendo? Eu sei que você está me entendendo. Aí, amados, no capítulo 5 ainda do livro de Mateus, deixa eu ler. Hoje nós estamos aqui debruçados sobre o capítulo 5 do livro de Mateus. No versículo de número 23 e o versículo de número 24, presta atenção. Nós estamos aqui só em Mateus, você está prestando atenção aí, né? Mateus capítulo 5, versículo 23 e o versículo 24 vai dizer assim para nós: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Perceba que o Senhor Jesus está falando. Deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois de reconciliar com o teu irmão, volta e faz a tua oferta, ou apresenta a tua oferta. O que eu entendo aqui que Jesus está dizendo, queridos, é que a tua oferta, com o teu coração cheio de mágoa, com o teu coração cheio de rancor, querendo ou desejando que o teu vizinho morra, querendo que o seu irmão ou o seu parente vá para aquele lugar, essa oferta o Senhor não recebe. O Senhor só recebe a oferta de que tem um coração lindo, daqueles que sabem perdoar, daqueles que sabem amar. É isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para você. Jesus está falando uma coisa muito séria, amados. Então, esse momento é um momento de nós revermos todos os nossos conceitos. Tem alguém que você não gosta? Tem alguém que te feriu? Então vai lá na casa da pessoa, reconcilia-te com essa pessoa. Faz as pazes com essa pessoa. Não permita que alguém sirva de empecilho para que a tua oferta não chegue diante do Senhor. De forma nenhuma. Faça isso a partir de hoje. Seja racional, seja inteligente. Você está entendendo o que a palavra do Senhor está dizendo? Se você não estiver entendendo, depois você ouve essa palavra de novo, ela vai ficar disponível tanto no canal do YouTube quanto no Facebook da igreja. Ou então depois você lê Mateus capítulo de número 5, versículo 23 e versículo de número 24. Depois Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, no capítulo de número 5. Preste atenção. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Se você quiser anotar, anote aí. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 32. O último versículo do capítulo de número 4. Ele vai dizer assim: antes. Paulo está dizendo antes, aí tem uma vírgula. Ou seja, antes de qualquer coisa, seja diferente. Antes de você ofertar, antes de você dizimar, antes de você pregar, antes de você adorar, antes de você visitar, antes de tudo, Paulo está dizendo: sede uns para com os outros benignos. Ou seja, pratique o bem. Pratique boas obras. Antes, sede uns para com os outros benignos. Depois ele vai dizer assim: compassivo. Benigno e compassivo.
Aí ele vai dizer para nós o seguinte: perdoando-vos uns aos outros. Sabe por que Paulo disse isso aqui para nós, queridos? Perdoando-nos uns aos outros. Porque você e eu também erramos. Então, da mesma forma como nós queremos que as pessoas nos entendam e nos perdoem, nós também temos que perdoar os outros. E aí Paulo vai dizer para nós: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Senhor Jesus nos perdoou. O Senhor Jesus, Ele fez aquilo que era necessário fazer. A parte de Jesus Ele fez. Agora faça a sua parte. Perdoe. Perdoe. Libere o perdão. Nós temos falado isso já, eu acho que um mês. Já um mês temos falado sobre isso. Não sei porquê, mas o Espírito Santo sabe. Quem sabe, de repente, alguém está ouvindo a palavra, mas o coração está duro, né? Mas a palavra do Senhor, ela despedaça a rocha. Despedaça corações duros. Faça isso. Quem sabe na próxima vez que eu vim a pregar, não vou ter mais necessidade de pregar sobre perdão. Quem sabe não é por tua causa que eu estou aqui pregando sobre perdão. Então tome uma atitude a partir de hoje. Amém? Seja abençoado. Faça aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Seja diferente. Faça diferente. Seja racional. Adore a Deus em espírito e em verdade. Vigie seus passos. Vigie suas palavras. Vigie suas atitudes. E com certeza absoluta o nome do Senhor será glorificado e exaltado na tua casa, na tua vida e na tua família. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre tua vida. Mas antes de eu orar, eu queria te convidar a fazer uma coisa. Eu não sei, de repente, aí dentro da tua casa tem alguém que você precisa liberar o perdão. Aí, quem sabe alguém que está sentado do seu lado aí. Ou alguém que está num outro cômodo da casa, ou do apartamento, ou da chácara, ou do sítio, ou da fazenda. Não sei onde você está nesse momento. Mas o Espírito Santo me fala nesse momento que existem pessoas que estão debaixo do mesmo teto que precisam liberar o perdão. Então você aproveita esse momento que foi liberada uma palavra do coração de Deus para o teu coração, que você precisa ser diferente, então libere o perdão. Levante do lugar onde você está sentado, vá até essa pessoa agora, rapidamente, bem rápido, e ore a Deus. Peça perdão a essa pessoa, que nós vamos orar a Deus e abençoar a tua vida. Mas levanta, rapidinho, vai lá, peça perdão, peça perdão. Peça perdão para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peça perdão para a pessoa que te feriu ou para a pessoa que você feriu. Peça perdão agora. Libere o perdão. Se a pessoa que você feriu ou que te feriu não está aí perto de você, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora. E depois da oração, você vai pegar o seu telefone e você vai ligar para essa pessoa e vai pedir perdão. Em nome de Jesus, olha o que o Espírito Santo está pedindo para você fazer. Ele quer te abençoar, Ele quer liberar bênção sem medida sobre tua casa, tua vida e tua família. Então libera o perdão. Não vá dormir hoje à noite carregando esse fardo. Então se tiver como pedir perdão agora, você já pede perdão agora. Se tiver como pedir perdão agora, faça isso. Se não, depois da oração, você pega o seu telefone e liga. Liga. E peça perdão. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós ministramos a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar nesta noite, Pai. Porque eu sei que há no Teu coração um desejo muito grande de olhar para nós e ver que existe uma diferença, Senhor, entre nós e as pessoas que não servem ao Senhor. Nós somos Teus servos, nós somos Teus filhos. E, portanto, Pai, nós precisamos ter o DNA do Senhor.
Nós precisamos ter as características do Senhor. Nós precisamos, Pai, por isso nos ajude, a partir de hoje, Pai, tomarmos atitudes coerentes como Deus, que te servem, que te adoram em espírito e em verdade, Pai, para que o mundo veja em nós a diferença que eles ainda não conseguiram ver até hoje. Senhor, eu quero abençoar esta casa. Eu abençoo esta casa em nome de Jesus. Eu abençoo esta vida que está nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus eu libero, Senhor, uma unção de paz. Eu libero uma unção de perdão, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Pessoa, Senhor meu Deus, que está nos assistindo agora, seja abençoado, seja abençoada, que perdoe e também seja perdoado ou perdoada, Pai, para que desta maneira eles prossigam a sua vida, uma vida diferente, uma vida que exale o aroma de Cristo, Pai. Eu declaro a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó sobre esta casa, sobre esta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive hoje e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e proteja de todo mal, não apenas hoje, mas até a volta de Jesus. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima.